Jesus, um privilégio estarmos aqui hoje compartilhando da palavra de Deus, podendo externar um pouco sobre o nosso personagem do mês, falar sobre Sara. A palavra de Deus que se encontra em Gênesis 18, versículo 14. Na versão NVI, a palavra de Deus diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus ele está relembrando a Abraão a promessa que ele havia feito em Gênesis 15. Já haviam passado-se alguns anos e Abraão e Sara eles estavam esperando a promessa. Tanto que em Gênesis 15, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Abraão ali ele estava na dúvida, né? Conforme ele já era avançado de idade, quem que seria o herdeiro dele. E ele pensa que seria o seu servo, e Deus ele volta a Abraão e ele relembra da promessa que havia feito. E sendo a promessa de Abraão feita e ele já sendo avançado de idade, porque também no capítulo 18 vai falar que Sara e Abraão já eram velhos e a Sara já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, a Sara na possibilidade humana, nossos olhos humanos, não era comum, não era normal uma mulher engravidar. Sendo que, com essa dificuldade, a Sara duvidou. E a palavra de Deus diz que quando o anjo aparece para Abraão, relembrando da promessa, Sara riu. E o Senhor aparece para ele falando, né? Por que, né, Sara riu? E, na verdade, gerarei ainda, havendo já envelhecido? Ou seja, uma dúvida passou pelo coração de Sara, que aos nossos olhos humanos não era comum isso acontecer. Porém, Deus é um Deus do impossível. E enquanto há impossibilidade, Deus começa a agir. Deus ele vai agir quando não tem mais condições de nós, seres humanos, entrarmos com as nossas mãos, ele entra com as suas mãos poderosas. E a promessa que Deus havia feito para Abraão, ele ia cumprir, e cumpriu. E por quê? Porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E Sara, ela fazia parte dessa promessa, porque Sara era a esposa de Abraão. Então era uma promessa extensiva à sua esposa. Não teria como essa promessa se cumprir se não se concretizasse também na vida de Sara. E ela, olhando tudo isso acontecer de fora, ela não acreditou. E por ela não acreditar, ela pega a tua serva Agar, que nós conhecemos a história, ela pega a tua serva e ela usa como um artifício humano para poder ela gerar um filho através da sua serva e assim ter uma descendência. Porém, a promessa de Deus era: você gerará um filho, o filho seria de Sara e Abraão. E às vezes nós temos o costume ou temos uma mania de tentar ajudar ao Senhor. Sara, neste momento, ela tenta dar uma ajudinha a Deus, fazendo com que ela teria uma descendência, porque ela já era avançada de idade, e ela pega a sua serva, que era de um costume, para poder falar assim: agora eu tenho filhos, então agora eu já posso dizer que eu sou mãe, né? E sendo que não era isso que Deus queria. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos prometeu. E eu venho aqui hoje para poder trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus, ele um dia fez promessas para todos nós. Deus, ele continua fazendo promessas para todos nós. E ele é fiel para cumprir. Por quê? A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23, que nós devemos, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu queria fazer você pensar agora naquilo que Deus te prometeu. Talvez se passaram 10 anos, mais ou menos o tempo que a Sara demorou para gerar, após ela ter entregado Agar nas mãos de Abraão, que nasce Ismael. Talvez se passaram 10 anos daquilo que Deus te prometeu e a gente fica se questionando porque ainda não aconteceu. Será que nós não estamos tentando dar uma ajudinha ao Senhor? Tentando dar um passo à frente na vontade do Senhor em função das nossas vontades? Deus, ele
tem sempre o melhor para as nossas vidas. E às vezes a gente quer antecipar a bênção, mas às vezes nós não estamos preparados para poder receber a bênção. E como que eu digo isso? Nós não estamos preparados. Podemos ver na Bíblia também que antes da promessa se cumprir na vida de Abraão e Sara, eles não se chamavam Abraão e Sara, era Abrão e Sarai. Deus precisou mudar os nomes deles, ou seja, transformar a identidade deles para que eles venham ser verdadeiramente os filhos, os agentes que iriam carregar a promessa, porque não seria apenas Abraão e Sara, mas seria aqueles que acreditaram na palavra do Senhor, aqueles que foram transformados no que o Senhor prometeu e assim sendo fiel até o fim, porque a promessa veio através da vida de Abraão e Sara, porque um dia Abraão acreditou. Por mais que naquele momento ali a Sara ficou duvidosa, mas Deus é fiel para cumprir. Então ele voltou naquele mesmo tempo prometido e a Sara gerou dentro do seu próprio ventre, que nós conhecemos a história, que é do seu filho Isaque. E essa promessa é extensiva a todos nós, porque a palavra de Deus que em ti todas as famílias seriam benditas na terra, ou seja, a minha família, a sua família, todas as nações recebem uma bênção, porque um dia, lá atrás, Abraão, ele recebeu essa promessa, ele acreditou nessa promessa, juntamente com a tua esposa, então eles confiaram, eles foram nômades nessa terra, saíram da tua terra, da tua parentela, acreditando que o Senhor tinha o melhor para eles, mesmo que demorou um bom tempo, mas eles acreditaram que é possível viver debaixo de uma ordenança, debaixo de um mandamento, debaixo de uma promessa do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Então, nós devemos continuar acreditando, nós devemos continuar crendo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que crer somente no Senhor. Aquele que crer e for batizado será salvo. Acreditar que existe uma vida após tudo isso que nós estamos vivendo aqui e que nada que nós estamos fazendo aqui está sendo assim à toa. Nós estamos passando aqui para poder propagar o que Deus tem colocado em nosso coração. E nós fazemos parte dessa geração, uma geração que recebeu uma promessa de ser uma família abençoada, uma família bendita. Então não desacredite daquilo que Deus te prometeu. No tempo oportuno, na primavera ou no verão, ou daqui a poucos dias, Deus ele vai se lembrar de você. E a fidelidade de Deus, ela é eterna, dura para sempre. Amém? Eu queria agradecer a vocês que têm acompanhado os vídeos, que têm seguido o canal da Quinta Igreja. Então não deixe de se inscrever, dar seu like no canal, aproveita, espalhe essa mensagem para quantas pessoas você achar necessário, porque é uma forma, é um canal de comunicação de espalhar o Evangelho. Então quer fazer missões através do vídeo, quer fazer missões através do Evangelho pregado através das redes sociais? Divulgue o que o Senhor tem colocado no seu coração, porque Ele é fiel e Ele vai voltar para nos buscar. A fidelidade de Deus dura eternamente. Amém?